são ali na frente do Romero ou do Wallace, é Barreal e Matheus Henrique, e depois o Matheus Pereira. Então o Barreal e o Matheus Henrique pode fazer isso aqui, ó. O Matheus Henrique cai mais pela esquerda, tá? E o Barreal cai um pouquinho mais pela direita, e aí eles continuam fazendo corredor. Olha só o que o Cruzeiro ganha. O Matheus Henrique do lado esquerdo corta para dentro, tem o campo inteiro. O Barreal do lado direito ali, ele corta para dentro também, tem o campo inteiro. Então, o Seabra precisa movimentar suas peças durante o jogo. E aí ele movimentando as suas peças aqui, ó, os jogadores começam a se preocupar com 2 jogadores a mais, que não seja só o Matheus Pereira. Então o Matheus Pereira também vai ganhar um espaço ali a mais para ele jogar. Então o Matheus Pereira é marcado de forma fácil, porque todos os setores do Cruzeiro são preenchidos. Eu pergunto para você, Jonathan, até dar uma boa noite pro Raposo que chegou aí, que dia que nós vimos o Barreal entrar em campo, fazendo a função pelo lado esquerdo, e ele saiu do jogo sem ele sair do lado esquerdo? Ou ele foi pro lado direito alguma vez? Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. O Barreal sempre entra preso do lado esquerdo, ali ele entra em campo e ali ele sai do campo. Às vezes ele até, no tom da brincadeira, que às vezes até sai pelo lado esquerdo mesmo, para não ter que sair pelo direito, para não ser substituído. Cara, é movimentação, então não tem jeito. Boa noite, Guilherme Raposo. Tá chique o homem. Tá, boa noite, tô no chiqueiro danado aí, ó. Elegante. Quer ver minha gravata? Eu vou colocar a gravata só. Você só pensa besteira. Mas falando sério agora, Cristiano, o Barreal não daria certo, porque o pé direito dele só pega bonde. Ele não tem o pé direito. Mas o que acontece? É aquilo que eu falei, é isso mesmo, Cristiano, concordo com você. Mas não precisa de ser o Matheus Henrique, nem o Barreal me mexendo, não. Faz aquilo que o Luxemburgo fez no Cruzeiro. Entendeu? Coloca o Matheus Pereira entre os 2 volantes, saindo tanto para um lado quanto para o outro. O Matheus Pereira que vai fazer essa hora para a direita, hora para a esquerda, entendeu? Aí, o que acontece? Vai dar velocidade para o Barreal na esquerda, vai dar para o Matheus Henrique na direita. E o Matheus Henrique tem mais facilidade com as 2 pernas, ele faz de vez em quando o lado direito, lado esquerdo. Mas o Barreal, se eu não pedir isso para ele, é possível. O pé dele, para só pegar o bonde, como é que você vai fazer com ele? O pezinho direito dele, só pegar do bonde, só pular no bonde, pô, não tem jeito não. Mas é isso mesmo, o esquema certo pro Cruzeiro ali é 4-2-3-1. Que seria isso? 2 volantes de contenção, Wallace e Romero, Barreal, Matheus Henrique e Matheus Pereira, os 3 no meio, e o centroavante de área. Esquece Lautaro, esquece Arthur, o centroavante de área. Para quê? Esse centroavante de área vai ficar lá na frente, movimentando lá dentro da área, e os jogadores de beirada que vão aproximar dele. Ora, quando o Barreal cansar, aí você pode pôr o Arthur, que faz essa função. Quando o Matheus Henrique cansar, você pode pôr o Lautaro, que também faz essa função, entendeu? Mas eu concordo com você plenamente. O esquema que nós usamos no Clássico é um esquema suicida. É muito ofensivo, 4-1-4-1. Ele é muito ofensivo, tanto é que o Cruzeiro não deixou de atacar 1 minuto. Só que não conseguiu atacar direito. Ele atacou o tempo todo. Mas é um esquema perigoso, porque você fica só um volante de contenção marcando e os laterais sobem muito, você corre um risco danado, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. Aí o goleiro tem que se virar, tem que ser um super goleiro. Né? Graças a Deus aí nós temos, tá? Nosso goleiro é muito bom. Não vamos negar isso não. Mas o time tá bem, cara. Eu acho que o que aconteceu ali no jogo de domingo, por exemplo, de sábado, foi o contrário. O Atlético entrou com medo do Cruzeiro. Foi diferente, não foi o Cruzeiro que entrou com medo do Atlético, não. Foi o Atlético que entrou com medo do Cruzeiro e povoou o meio de campo, não deixou o Cruzeiro jogar. Isso, a gente viu isso. 3 volantes de marcação, mais como é que chama? O Scarpa, né? O Scarpa que ainda fechava o meio, mais o Paulinho que ainda fechava o meio. 5 volantes no meio de campo, ele jogando 3-5-2 o Atlético. Aí o que aconteceu? Ficou aquela pelada desgramada. O Cruzeiro não conseguia mexer. Quando o Matheus Pereira pegava na bola, tinha um nele na marcação, outro na sobra. Marcação de ferrolho mesmo, argentino. É essa marcação que nós vamos pegar aqui contra o Boca, se nós não fizermos um resultado bom lá. Por isso nós temos que fazer um resultado bom lá. Para quê? Para que o Boca não venha nesse esquema aqui. Se nós jogar lá, perder lá pro Boca, de 1-0 que seja, vai ser uma luta para fazer um gol no Boca Juniors aqui. Porque vai fazer esse esquema que o Milênio, não, como é que chama o cara lá? Como é que chama esse treinador do Atlético aí? Ilito.
O Milito fez o mesmo esquema que o Vojvoda fez, que também é argentino. Olha que coincidência. O Vojvoda fez isso, o Milito fez isso, e o técnico do Boca vai fazer isso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, o que tem que fazer? Esse esquema que você falou já tem que ser preparado imediatamente para jogar aqui, com dois caras na beirada. Porque senão, amigo, nós vamos ficar agarrados no sistema de retranca de ferrolho que a gente chama, e nós não vamos conseguir fazer gol. Ninguém consegue. Você vê que o Palmeiras, na fase de ouro dele, conseguiu perder pro Boca Juniors. O Boca Juniors eliminou o Palmeiras aqui no Parque Antártico, rapaz, fazendo isso, ano retrasado. Velho, isso que eu falei até agora há pouco, eu trocaria todo esse esquema do que o Seabra faz aí por um esquema que é produtivo pra frente, pro ataque. Fazer essa bola chegar na área, no gol. Não, eu trocaria todo esse esquema que ele produz, que não chuta pro gol, por um esquema que chuta pro gol. Cada jogo é uma história, João. Cada jogo é uma história. A história do jogo quando o Boca Juniors tem que ser outra história, não pode ser essa história. Entendeu? Por quê? Nós vamos enfrentar um time que vai jogar igual o Atlético, todo fechadinho. Vamos enfrentar um time que vai jogar igual o Fortaleza, todo fechadinho. Se a gente não mudar a nossa... Não. Lá ele manda, velho. Lá ele manda, entendeu? Lá ele manda no estádio. Quinta-feira eu vou estar no segundo tempo. Isso aí a gente fala. Você vai ver. É o estilo. Eles não mudam o estilo deles. Eles não mudam. Eles assim, esses caras que jogam assim, eles são apegados a esse esquema de retranca. Eles não abrem mão. Até porque eles sabem que o time do Cruzeiro, tecnicamente, hoje é melhor que o dele. E não vamos negar que não é, não, porque é. Então o que eles vão fazer? Eles vão ganhar o jogo querem ganhar o jogo na marra, por uma bola, na força física, aquela bola aérea cruzada. Vai ter muita bola cruzada na área do Cruzeiro, muita. Por isso que eu acho importante pôr o Wallace assim, junto com o Romero. Eu acho que vai ter muita bola cruzada, até porque o Cavani é um exímio cabeceador, e o cara que o Atlético queria ele, eu esqueço o nome dele, gente, Montalvani, sei lá. Sapoti, ele saiu. Ele não tá mais. Não me chama, fugiu o nome também. Não, ele não saiu, não, ele tá lá. Ô, Cristiano, o Atlético queria ele? Você travando. Ele continua lá, esqueci o nome dele, fugiu. Continua, pô. Ele e o Cavani no ataque. Não, ele e o Cavani no ataque. O Meritiel, né? O Meritiel tá lá. Meritiel e o Cavani. Que saiu foi dois cabeceadores. Só foi o outro que estava na seleção olímpica. Dois exímios cabeceadores. Então nós temos que ter um volante de contenção, um volante alto na cabeça de área. Nós vamos realmente ter que ter. Esse volante é o Wallace. A gente não pode abrir mão do Romero. Não pode. Então o que a gente tem que fazer? Colocar o Romero juntamente com o Wallace. E os três armadores que eu te falei. Com o centroavante, com o Dineno lá na frente. O Dineno ou o Rafa Silva. Tanto faz. O Dineno ou o Rafa Silva. Lá na frente. Para quê? Para que os meias que vier de trás, com o Matheus Pereira armando, chega na cara do gol para servir o centroavante. Esse é que é o esquema mesmo. Concordo, gênio número grau com o Cristiano. Gênio número grau, é isso mesmo que tem que fazer. Porque senão nós vamos ficar numa arapuca, nós não vamos conseguir sair dela. Porque o Boca Juniors vai atacar o Cruzeiro? Vai. Mas não vai ser aquele ataque de louco, não. Não vai ser, não. Por que não vai ser aquele ataque de louco? A gente sabe, se eu estiver errado, vocês me corrigem aqui, tá? Isso aqui é só uma opinião. Eu não sou dono da verdade, não. A gente sabe que o Cavani é lento, um baita centroavante, mas ele é lento. O Cavani não tem mais aquela explosão de pegar uma bola, de esticar uma bola para ele sair correndo e estar na área e fazer gol, não. Ele não tem. Ele não tem essa explosão, né? O Merentiel já tem, mas o Merentiel, em relação ao Cavani, está anos-luz atrás. Está anos-luz atrás do Cavani. Mas o Cavani você tem que vigiar, porque além dele cabecear bem, ele chuta a falta bem, aquele filho da mãe. Véio, Ricardo Mudinho mandou uma mensagem pra você aí, ó. Não, hoje eu vou numa formatura do meu filho. Salve, Ricardo Mudinho aí. Mandou brincando com o velho Raposo aí. Cara é fora. O Ivan tá aqui, o Boca Juniors está indo mal no campeonato argentino. Gente, esquece esse negócio de campeonato argentino. Quantas vezes a gente já jogou contra o Boca Juniors, mal, péssimo. O Boca Juniors fez um jogaço contra o Cruzeiro. Então, é outra história, tá, gente? Não entra nessa crise que o pessoal tá colocando. A mídia argentina tá colocando uma crise ferrenha lá no time do Boca.
A imprensa brasileira aqui, nossa, se o Cruzeiro perder pro Boca, pode parar. Tem umas da imprensa brasileira falando isso, gente. Se o Cruzeiro perder joga Boca, contra, né, Jota? Pode parar, pode esquecer. Não entra nisso não, gente. Não entra a imprensa brasileira joga contra. Ela joga contra o Cruzeiro, ela faz isso de sacanagem. Tem que tomar muito cuidado. Até pior, cara, você entrar num campo de batalha assim, né, o Cristiano? Num time que o pessoal já tá colocando crise e você entra num campo de batalha desse jeito aí, né? Às cegas, né? É tiro no escuro. Jonathan. Sem dúvida. O Cruzeiro nos últimos jogos, né, não tem mostrado tudo que ele pode mostrar, né? É um time aquém do poder de fogo que tem condições de mostrar. Nos últimos 2 jogos deixou muito a desejar, né? E aí o Boca Júnior não é nenhuma vaca morta, então nós temos que tomar muito cuidado, né? E eu acho que elevar demais, né, o nível do Cruzeiro contra o Boca Júnior, acho que é um erro, e um erro perigoso, tá? Perigoso demais, é um caminho perigoso demais que está se trilhando, né? O recorte do Cruzeiro, né, vamos falar dos últimos, né, os últimos 3 jogos agora depende só do jogo contra o Boca Juniors, então o Cruzeiro precisa fazer algo nesse jogo contra o Boca Juniors para os últimos 3 jogos que o Cruzeiro fez, né? Nós não tivemos, para a gente não ter só coisa ruim para falar desses últimos 3 jogos, né? No Campeonato Brasileiro é 1 ponto em 6 possíveis, né? Então o recorte é bem ruim do Campeonato Brasileiro. E agora, né, Jonathan, nós estávamos até conversando sobre o Campeonato Brasileiro, muitos times encostaram e é perigoso talvez daqui a 1 ou 2 rodadas a gente sair até do G6, né? Sair até do G6 no Campeonato Brasileiro. Bahia encostou, né? Pois Bahia foi 34. Mas o Bahia já estava, né, Jonathan? Pois é. Não, então, o Cruzeiro abriu 5 pontos do Bahia, velho. 5. E com a derrota pro Fortaleza e o empate com o Atlético, o Bahia venceu as últimas 2, né? Então ele passou, então, encostou. Então, não, Jonathan, a gente abriu 5, eu acho. Deixa eu ver aqui. Então, Jonathan, acaba que o Cruzeiro precisa melhorar, cara. Precisa melhorar o desempenho, né? Não tem nada, não é o fim do mundo, não tem terra nenhuma arrasada, mas tem coisas que precisa se pontuar no dia a dia, né? Precisa se colocar o porquê que o Cruzeiro caiu tanto de produção e o porquê que os treinadores... Gente, não tem nada de treinador dando nó tático no Seabra, não, tá? Os treinadores que estão vindo jogar contra o Seabra, eles estão colocando um time que é capaz de igualar as ações do Seabra, e aí o problema que eu vejo no Seabra é não conseguir sair desses problemas em que o treinador tá ocasionando para ele. Não tem nada de nó tático, não tem terra arrasada, mas o Cruzeiro precisa melhorar. Jonathan, só aproveitar aqui, mandar um abraço para o Ricardo Mundim, você já leu aí a colocação dele sobre o Velho Raposo, né? O Caspar também está me questionando aqui por que não das aparições nas lives das 15 horas. Gente, eu tô precisando de hora, não tô conseguindo. Tô meio na correria essa semana, por isso. DJ Oliveira aqui, um abraço, meu irmão Cristiano. Manda um abraço pro nosso irmão Velho Raposo, cara inteligente demais. O abraço tá dado. Caspar de novo mandou algumas mensagens aqui. É isso aí, mas é isso, Jonathan. Com relação ao Cruzeiro, precisa melhorar, cara. Eu falei depois do jogo contra o Atlético, e aí, com os nervos à flor da pele, a gente fala. Eu não mudei muito as minhas colocações com relação ao que eu tinha colocado, tá? Aquele dia. Para mim, continua a mesma coisa, mas, né? Para mim, luz acesa, tá? Luz de emergência acesa. E aí é porque acabou agora? Não. É porque precisamos voltar aos trilhos. O Cruzeiro deu uma derrapada, tá? Deu uma saída dos trilhos. Porque o Cruzeiro, até o jogo contra o Botafogo, vinha desempenhando, sim, gente, o melhor futebol do Brasil. Mas o Cruzeiro do Botafogo para cá, se a gente for pegar hoje, o Cruzeiro não tem nem sombra daquele Cruzeiro que vinha jogando lá. O Cruzeiro não tá conseguindo. Tirando a linha de defesa do Cruzeiro, que continua sólida, o Cruzeiro não consegue mais controlar o jogo. Não tá conseguindo mais. E aí eu tô fazendo recorte de 2 jogos, tá? O recorte pode ser pequeno, mas eu preciso fazer isso. Porque o Cruzeiro precisa voltar aos trilhos. Ele não consegue fazer transições, o ataque não consegue finalizar, como você falou, Jonathan, não consegue manter a bola na frente. E aí eu vou pontuar uma coisa aqui, gente, que assim, tem que entender o ponto de vista, tá? Antes de sair batendo na gente. O Seabra, nós pedimos aqui a entrada do Dineno, e aí o Dineno entrou, algumas pessoas cobraram, e bom cobrar mesmo, gente, continua mandando mensagem aí, deixa o like. Cobrou a gente porque a gente pedimos o Dineno,
e o Dineno entra no lugar do Caio Jorge e não acrescentou nada, não mudou nada. Gente, precisa se entender que é o seguinte, quando o Seabra, ele acionar o Dineno, ele automaticamente ele tem que mudar o estilo de jogo dele, porque não adianta nada o jogo não tá funcionando com o Caio Jorge e ele pegar o Dineno como um poste, tirar o Caio Jorge como um poste e fincar o Dineno no mesmo lugar e continuar o mesmo estilo de jogo. Não adianta, não vai mudar nada, não vai resolver. São características diferentes, então você tem que mudar o seu jogo. O Caio Jorge é um jogador de mais movimentação, o ataque não está funcionando, a bola não está chegando. Olha, o Caio Jorge já teve um tempo e 10 minutos do segundo tempo para jogar, agora eu vou pôr o Dineno. O Dineno não é igual ao Caio Jorge de movimentação, então meu time não pode jogar a mesma coisa. Não pode fazer a mesma coisa que estava fazendo ao redor do Caio Jorge. Meu time precisa mudar o esquema, precisa fazer jogadas de forma diferente que agreguem no time e que façam com que o Dineno funcione. Porque senão não adianta. Não é que o Dineno entrar no jogo não vai mudar nada, que tá igual o Caio Jorge. Não, cada jogador tem uma forma diferente de atuar. Então o treinador tem que saber retirar o melhor de cada jogador enquanto ele estiver em campo. Eu já acho assim, concordo 80% com o que o Cristiano falou, mas eu vou pôr 20% aí. Eu acho que o Cristiano, não, quem dera que o Cristiano estivesse lá jogando, estava rico. Seabra? Eu acho que o Dineno, ele acrescentou sim o jogo. É porque a gente espera do centroavante gol. Espera do centroavante gol. Mas se você observar, o segundo tempo foi outro segundo tempo. O Atlético perdeu o poder de ataque, não atacou mais. Por quê? Primeiro, porque os zagueiros do Atlético pararam de subir, pressionar o meio de campo e a zaga do Cruzeiro. Pararam de subir, porque tinha um centroavante lá fixo, perigoso. Então, o Dineno automaticamente já segurou os dois zagueiros do Atlético. Isso aconteceu, isso foi visto, claramente. Agora, em segundo lugar, o grande problema, outro maior, é aquele problema que eu falei. Se o meio de campo está dominado, os armadores não conseguem jogar. Como é que o Dineno vai jogar, gente? Não tem como, ele não é Deus, pô. Só se fizer milagre lá, não tem como não. Mas é o seguinte, cada jogo é uma história. Cruzeiro e Boca Juniors, Cruzeiro e River Plate, gente. Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. É mais clássico do que Cruzeiro e Palmeiras, do que Cruzeiro e Flamengo. Pode acreditar no que eu tô falando. Entendeu? A força desse clássico é muito maior do que Cruzeiro e Flamengo. Não tenha dúvida nenhuma. Tô lembrando aqueles maluquinhos lá do Rio de Janeiro, a gente acompanha eles, resenha mais ou menos, um dia ele falou nervoso, né, porque o dia dos 3-0, ele falou, você aí, Cruzeirense, vou falar pra você, ó, você acha que vocês vão ganhar todas? Não, vocês vão ter também uma queda. Porque é normal, gente, é normal em turno corrido, o time perder 3, 4 partidas, não deixar de ganhar 3, 4 partidas, isso é normal, mas tem que acender o alerta sim, para que essas 3, 4 não virem 5, 6, 7. Tem que acender esse alerta. Entendeu? Até 3, 4 é normal os times perderem, é normal. Bahia perdeu alguns aí, o São Paulo não vai perder, perdeu alguns, vai perder de novo, porque o turno é muito corrido, o campeonato é muito corrido e é muito longo. Então isso vai acontecer. Você não pode encavalar a derrota, aí não pode. 4 resultados ruins já chega, aí você se vira e resolve o problema. Mas é isso mesmo. McDeck, Jonathan, pode me chamar de Mick, Fanazeiro, os caras fazendo corpo mole, o treinador ocupado. Ô, Fanazeiro, eu já pensei nessa hipótese, tá? Boa noite, Pedro Wilson aí. Roberto, tem jogo que não é para o MP10. Não é que é isso, é porque o time foi mal escalado mesmo, entendeu? Leonardo Rebelo, o Cruzeiro tem como maior prestígio no continente do América do Sul, isso é verdade. João Vitor Rocha lá de Manhuaçu, gente. O Cruzeiro, antes das contratações, estava melhor. Aquele negócio, gente, vocês vão lembrar aqui, é o 4º jogo das contratações, que a gente falou que as contratações ia ter que pegar a liga. Olha só, nós tiramos um time que estava em conjunto, jogando bem, houve uma pressão de cima, inclusive, para colocar os contratados, ou eu estou mentindo aqui? Não. Claro que o futebol do time vai cair, porque os caras têm que pegar ritmo, o ritmo deles é diferente do que o ritmo dos que estavam. Isso foi um erro, mas fazer o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Foi um erro e ainda opções, na minha visão, meia parte errada do Pedrinho, né? Caio Jorge foi um erro mesmo. A escalação do Caio Jorge tá até hoje, né? Aí, uma escalação errada. Ô, Jonathan, aí eu concordo com você e o Velho Raposo, mas o restante das trocas eu não concordo, não.
Porque aí colocou qualidade no lugar. Por exemplo, gente, alguém aqui vai achar que a retirada dos volantes aí, entrada do Matheus Henrique foi pior pro Cruzeiro. O Matheus Henrique tá jogando muita bola. Então é aquilo que eu falo com vocês. Mas é aquilo que eu falo com vocês, por exemplo. Mas o Lautaro tá. O Arthur tá melhor que o Lautaro. Nunca. Não vejo assim. Não vejo assim. Para mim, o Lautaro se movimenta muito mais, fez gol nas últimas partidas, e aí, para mim, tá muito melhor. O Arthur Gomes não fazia gol e não tava arrumando nada. Para mim, o Lautaro tá bem. Não com o Arthur, tá, o Cristiano, mas é em questão de. O Lautaro, ele tem uma raça, uma vontade, uma entrega, só que ele não fica com a bola no pé, né? Teve aquele gol que ele fez com o Matheus caído, aquele gol lá. Ele é oportunista, tá no detalhe ali. Mas eu acho que o estilo do jogo do Cruzeiro não tá influenciando pra ele igual ele tinha no Independente Del Valle, ou quando ele jogava pelo último time dele agora aqui. Qual que foi mesmo? Del Valle, Independente Del Valle. Olha, LDU e Del Valle. LDU também. A LDU foi o melhor momento dele, Cristiano. Ele pegava essa bola na ponta ali. Eu particularmente acho o Arthur melhor. Mas aí os caras lançavam ele pegava. O Cruzeiro não tem essa oportunidade. O jogador do Cruzeiro deu a impressão nesse último jogo contra o Atlético que estava muito individual. Não estava soltando a bola muito fácil. Tem aquela questão, né? Por exemplo, ó, o time que estava aí estava conseguindo as vitórias, ok, mas tinha muito jogador jogando mal. O Seabra, ele estava conseguindo fazer com que esse time que tinha muitos jogadores jogando mal estava conquistando os pontos. Agora, gente, futebol é indiscutível que quando você tem qualidade no elenco, você tem que colocar o melhor que você tem. Agora, se o treinador que treina o seu time, ele não é capaz de armar um esquema, porque para mim o que está acontecendo com esse time do Cruzeiro é a falta de variação de esquema tático. E o esquema, para mim, não está favorecendo os jogadores que estão jogando. O Seabra entra no 4-4-2 e morre no 4-4-2. Ele joga no 4-1-4-1. 4-1-4-1 que não funciona. E aí não muda esse esquema. Então morre abraçado com esse esquema essas últimas partidas. E é isso, os jogadores que têm muita qualidade hoje no campo Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, para mim, é um dos melhores elencos aí do futebol brasileiro. Se o time não está funcionando, aí é o treinador mudar durante o jogo. Por exemplo... Como que o treinador pode tirar um jogador, tá, gente, de campo e colocar um melhor, mas ele não tem que abdicar dessa peça pro resto da vida, não. Eu vou ler uma mensagem aqui para vocês, aqui, que é o espelho do que nós falamos contra o Atlético. O Ricardo Mundinho falou aqui, ó. Eu penso que sábado era jogo pro Lucas Silva ter entrado no segundo tempo, tá? Era jogo para ele no segundo tempo. E por que então, né, que o jogador tá lá, o útil tá lá para ser utilizado, e nós falamos na transmissão que o Lucas Silva poderia ter entrado, que daria uma dinâmica melhor pro meio campo, seguraria a bola ali, tocaria a bola do lado que era o Cruzeiro tá precisando, e o Seabra não põe. Então, gente, nós não vamos começar a colocar a responsabilidade em cima de jogador que entrou, não. Eu acho que a responsabilidade tem que ser atribuída a quem ela tem que atribuir. Porque para mim a responsabilidade do time não tá funcionando com todas essas peças boas é quem? É só do jogador? Eu acho que é esquema tático, é colocação dentro de campo, é variação, é trocar o jogador de lugar. Gente, pode colocar o melhor time do mundo, o Real Madrid, fincado cada um na sua posição. Você fala assim, ó, você joga na sua, você joga na sua. O time não vai vencer ninguém. Tem movimentação, tem troca de posição, tem troca de esquema tático durante a partida, sabe? O time começa no 4-4-2, termina no 4-3-3, vai pro 4-1-4-1, se não estiver funcionando. Se o jogo não estiver funcionando, gente, o treinador tem que trocar. Não vai funcionar. Esse é o problema do Seabra. Eu gosto muito do Seabra, mas ele morre abraçado com a ideia e vai até o final do jogo. Prefere ficar no 0-0 ou perder o jogo do que mudar o esquema. Mudar o estilo, gente, né? Quem vai pra guerra vai estar perdendo a guerra. Você vai continuar atacando a linha de frente da guerra? Não. Adianta, vamos voltar então, colocar a linha de defesa como tá, Ramiro e Lucas Silva de volante, e colocar o Gomes do lado direito, e o menino que era do Palmeiras, que saiu machucado agora, que tava jogando titular de 4. O Verón tá voltando agora. Volta o Verón então, gente. Vamos colocar eles. Vai ganhar, viu, jogo, Cristiano? Porque o Seabra não consegue tirar, porque o Seabra não consegue te colocar os melhores jogadores que ele tem no elenco e tirar o melhor dele, então não voltar os jogadores que nós estávamos reclamando ontem para jogar, porque o treinador não tá conseguindo tirar o melhor de bons jogadores que vieram do futebol europeu de tudo quanto é lugar. O Matheus Pereira fica encaixotado o jogo inteiro, o treinador não faz uma movimentação no Matheus Pereira, então vamos ter que tirar o Matheus Pereira, porque o treinador não consegue armar um esquema tático para ele jogar.
Mas vocês tomaram uma birra do Seabra, eu não sei por quê. Não é de Seabra, velho Raposo, é o que eu estou vendo. Você tá vendo outro jogo, você tá vendo outro jogo diferente de mim, eu não posso dizer nada. Quanto Botafogo, eu não vi ninguém falar isso. Vocês têm que entender que existem 11 jogadores do outro lado. Os caras, se estiver sozinho. Contra o Velho Raposo, eu vi variação tática. É pior do que o Atlético? Melhor. Então. Mas o Botafogo joga e deixa jogar. Por que contra o Atlético? O Matheus Pereira falou que faltou coragem, velho, de jogar contra o Atlético. Um cara que veste a camisa do Cruzeiro falou que faltou coragem pra jogar contra o Atlético. Não falta, João, faltou coragem de arriscar, mas eu acho que. Me explica, velho Raposo, a partida que o Marlon fez sobre o Seabra, então. Não tô pegando o pé do Seabra, não. Acho que tem coisas que a gente tem que pontuar. E é pra melhorar. Me explica só, então, velho Raposo, sobre o Seabra agora. Agora eu vou falar especificamente de Seabra. Já que o senhor pontuou que a gente tá pegando o pé do Seabra. Mas tá pegando muito. Me explica o porquê que o Seabra volta o Marlon pro time, o Marlon faz uma partidaça contra o Botafogo e ele saca o Marlon e coloca o Kaique de novo. O Kaique não rendeu nada contra o Fortaleza e não rendeu nada ontem contra o Atlético. Me explica isso aí. Você quer que fale o quê? Eu não acho que o Kaique jogou mal, não. Tanto é que o Cruzeiro não jogou mal, mas também não, mas rendeu mais que o Marlon. Rendeu igual o Marlon rendeu contra o Botafogo. Você sabe poder imaginar que podia ter colocado o Marlon e tomado uma bola nas costas, tomado um gol? Gente, cada jogo é uma história. Eu vou imaginar o jogo que o Marlon fez contra o Botafogo. O problema é que vocês não estão querendo. O problema é que vocês não querem entender que do outro lado existem 11 jogadores e tão bons quanto nossos. É isso, vocês têm que entender. E do lado do Cruzeiro jogou mal, não. Contra o time. Tinha um adversário muito bom. Vocês não conseguem entender isso. O adversário também tem 11 jogadores. Chegar no treinador e descer a lenha é muito fácil, gente. É muito fácil. Vamos abrir os olhos, vamos enxergar o outro lado. Pelo amor de Deus, o tempo todo. Não adianta jogar. Não adianta jogar. A gente comenta momento. A gente não pode voltar a comentar lá no começo do campeonato, não. Já foi. O jogo foi essa semana, o jogo que a gente tem que comentar é esse. Eu não vou comentar nem quem jogou, porque não jogou ainda. E nem vou. A gente não pode comentar só o nosso time, não, mano. A gente comentou os dois times. Sim, mas então. Nós tivemos um adversário. Se jogar igual Fortaleza e Atlético jogou contra o Cruzeiro, anulou o Cruzeiro, acabou. O Cruzeiro acabou. Quem não sei, a partir de hoje quiser jogar contra o Cruzeiro desse jeito, o Cruzeiro acabou, velho. Acabou então. O que tem que pontuar, o adversário que é muito bom, gente. Olha o nível. Não, velho, por exemplo, eu concordo com o senhor. Não é, velho. Até ontem a gente comentava que o Atlético vinha fazendo um campeonato péssimo. O Fortaleza é muito bom. O Fortaleza é muito bom e eu concordo. O Atlético é muito bom, velho, Raposo, e eu concordo com o senhor. O senhor tem 100% de razão. São um time muito bom, tem 11 jogadores do outro lado. O que tá sendo pontuado aqui é que em algum momento... Peraí, que o pessoal tá achando que tá brigando não, tá, gente? Não tem ninguém brigando aqui, você é doido. Em algum momento, não, nada disso. Em algum momento, velho, Raposo, contra time bom... Olha o nível lá, aumentou, olha pro seu scout aí pra você ver. Contra time nosso, velho Raposo, que é bom também, e tem 11 jogadores do outro lado, o que é questionado aqui é que nós temos que ter opções para a gente sair dessa marcação adversária, nós temos que ter melhores opções para a gente conseguir se sobressair sobre os adversários, senão, olha só para você ver, Fortaleza vai vencer o Cruzeiro, o Atlético vai empatar dentro do Mineirão com 60 mil pessoas, e se nós continuarmos com o pensamento de que tá tudo certo, o Boca vai vencer a gente na Bomboneira e nós vamos ser eliminados dentro de casa. Então nós precisamos acender a luz. Como é que você sai? Então eu te pergunto, como é que você sai de uma marcação se a marcação é individual? É individual. Vou explicar agora. Só você matar o adversário. Movimentação, troca de posição dentro do campo, troca de esquema tático se não estiver funcionando. O treinador, velho Raposo, ele fez um curso, sabe da onde lá? É da FIFA. Ele fez um curso da FIFA que ensina ele todos os esquemas táticos. Pós-graduação. E principalmente, principalmente espelhar o adversário. Vocês tomaram raiva do cara, então não adianta. Não. Agora só um detalhe. Anular o Cruzeiro, beleza. Aí o Cruzeiro tem que achar uma brecha pra sair dessa anulação. Isso. O que eu vejo nos outros, eu tô vendo mais nos outros, é vontade. Nesses dois últimos jogos eu não vi nenhum jogador do Cruzeiro. Vontade. Não vi. Falta uma raça. Tem argentino lá no meio, ó. E os únicos que tá se destacando, Lautaro, mesmo que não consiga fazer o gol, ele vai pra cima do goleiro, tenta tomar a bola no pé. O Lucas Romero também tenta. Lautaro não jogou nada no último jogo. Andando em campo. O Arthur entrou e jogou melhor que ele. Vocês veem o jogador não sei, tá pensando talvez no Boca, não sei. Mas esses dois últimos jogos eu não vi vontade. Não é isso, não. Vi entrega, sangue nos olhos. Os caras deixaram as coisas no campo. Ao contrário do que estava acontecendo antes.
O Flávio tá lembrando aqui, Jonathan, aí você pode até concluir seu raciocínio. O Flávio tá lembrando aqui que o Cássio foi o melhor em campo ontem. Dá para fazer uma análise sobre o que foi o jogo, o Cássio sendo o melhor em campo ontem? Dá, ué. Dá, ué. Fazer. Claro que dá. O Atlético até cercou o meio de campo, não deixou o Cruzeiro jogar e partia no contra-ataque. O Cruzeiro saía tentando propor o jogo e saía no contra-ataque o Atlético. E chegou 3 ou 4 vezes. Muito normal isso, é muito normal. O Flamengo, deixa eu contar uma história para vocês aqui, gente. O técnico do Flamengo chama Tite, um dos treinadores mais conceituados do Brasil. Tite perdeu em casa, no Rio de Janeiro, pro Fortaleza, 2-0. Eu não vi nem torcedor nenhum matando o Tite. O Tite empatou no último minuto ontem. Eu também não gosto, não. Eu também não gosto. Mas é conceituado, gente. Não pode negar isso. Mas é conceituado. Mano Menezes, ele é o Mano Menezes é a evolução dele, né? Mas não importa. Eu quero dizer aqui que ele é conceituado. Olha o elenco do Flamengo. O Flamengo estava ganhando de 1-0, deixou empatar no último minuto com o Botafogo. Ninguém tá matando o Tite. O Flamengo teve um jogo fora, perdeu feio. O Flamengo de 4 jogos ganhou 1 só. É normal em campeonato de turno corrido que isso aconteça. É isso que vocês têm que entender. Concordo com tudo que vocês falaram aí, que tem que mexer, tem que sair da marcação, tem que fazer. Eu concordo com tudo isso, mas não é fácil. Mas não é fácil. Só do Seabra. Eu já joguei futebol. Não depende só do Cristiano joga futebol. Eu já joguei futebol. E não é fácil sair da marcação. Vocês acham que eu sou gordinho? Eu joguei futebol também, acabou. Pode ter jogado, mas você sabe que não é fácil. Falar é fácil, gente. O problema é o seguinte, falar é muito fácil. Quando chega lá... Eu vou trazer aqui 2 anos. Eu treinei no time do Caçapa. Eu vou trazer o Caçapa aqui. Nenhum de vocês aqui treinou com o cara profissional. Nem o Cristiano, nem o velho. O velho foi só Vargas. Eu treinei com o Lincoln Alves. Quem é da época sabe quem é. Vou trazer o Caçapa, você traz o Lincoln aqui pra nós. Não, aí eu já morreu. Só o cinza do cara, porra. Eu vou pegar a cinza do cara. O cara morreu, porra. Como é que eu vou só trazer a porra do cara? Então agora raciocina comigo aqui, ó. Vou terminar esse assunto aqui. Então... Pra você ver, o Flamengo de 4 partidas ganhou só 1. E ninguém tá matando o Tite. Por quê? Porque é normal em campeonato de turno corrido isso acontecer. Tem que levar em consideração que no jogo do Clássico, olha só, tudo tem desculpa. Parece que não, mas tem desculpa. Contra o Fortaleza, teve o problema do estádio, do campo, que era muito ruim. Privilegia quem vai jogar por uma bola. Privilegia, porque o campo é ruim. Quem não tem que sair, tem privilégio. Tá. Quanto ao Atlético, a gente não pode esquecer que trata-se de um clássico. O jogo é um jogo nervoso, tenso. Os jogadores estão à flor da pele. Além disso, haviam 4 jogadores ali, ou 5, que estavam estreando em clássico. Estavam mais nervosos ainda. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração antes de derrubar um trabalho que está sendo bem feito. O que acontece? Não, se velho. todo mundo, mas é claro que é, ué. Não, peraí, deixa eu chegar lá só. Deixa eu explicar. O que acontece? O microfone tem muita força. Isso aqui tem muita força, gente. Tem, velho, mas você fala, também tá mil maravilhas, vamos passar por isso. Mas tá, ué. Extremismo não, velho, Raposo. Não pode levar pro extremismo, não. Ninguém tá querendo derrubar. Não, mas você não entendeu o que eu quis dizer. Vocês não entenderam o que eu quis dizer. Você falou que nós estamos derrubando o Ceará. Não, você não entendeu. Eu falei que quem tá lá atrás ouvindo, às vezes não entende o que a gente tá falando. A gente não entende. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Porque hoje com a internet e os caras assistindo o jogo, a visão, cara, você vai muito pro termômetro, velho. 70% vai pelo posicionamento do que o Seabra não quer mudar o time. Vai, faz uma enquete aí pra você ver. Seabra não tem que mudar o estilo de jogo. 70%, 80%. De cima, Jonathan. É esse que é o problema, a ordem de cima. Do torcedor, o cara que ninguém me tira da cabeça. Assiste o jogo, hoje todo mundo é analista, velho. Todo mundo é analista. Igual o menino falou aí, ó, que tinha que colocar o Lucas Silva. Ele falou aí. Vamos embora, já vou embora. Mas tinha que pegar, por que não colocar o Wallace com o Romero? Né? Por que não? A ordem, você acha que... Exatamente. A ordem vem de cima, gente. Pode ter certeza, a ordem vem de cima. O cara virou um fantoche. Depois daquele telefonema, acabou. Virou um fantoche. Pode pôr isso na cabeça. Entendeu? Nem sempre é o time que ele quer. Ou se fosse colocar o time que ele queria, estava jogando com o time que estava ganhando. Pode acreditar nisso.